Nós estamos nos aproximando das eleições 2020 e, em virtude disso, eu gostaria de antecipar a nossa escola dominical para fazer com vocês a leitura de algumas orientações que o nosso Colégio Episcopal da Igreja Metodista publicou em 2018 e que são extremamente válidas ainda hoje para nos prepararmos para esse momento tão especial de exercermos a nossa cidadania. O documento se chama As Eleições e o Povo Chamado Metodista. O voto é ao mesmo tempo um direito individual e uma manifestação de desejo comunitário. É por meio dele que expressamos as nossas aspirações para o nosso país, para o nosso estado e para as nossas cidades. Quando olhamos o voto, a partir da nossa perspectiva cristã, podemos encará-lo como uma expressão da paz, da justiça e da verdade que buscamos como princípios do reino de Deus. Os candidatos e candidatas que os recebem devem também, sob a nossa análise, ser capazes de realizar a tarefa intransigente da dignidade da pessoa humana, da preservação de toda a criação, da transformação da nossa sociedade para melhor e para garantir os direitos em todos os segmentos sociais, com maior ênfase, lógico, sobre as pessoas menos favorecidas, que na Bíblia são representadas pela categoria dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Cada voto é o acolhimento de ideias, de programas partidários, também de alianças e de muitas pessoas. Por isso, o Colégio Episcopal propõe, de um modo bem prático, algumas orientações para o povo chamado metodista no exercício da sua cidadania. E, a fim de facilitar a compreensão didática aqui dessas orientações, foram estabelecidos 7 provérbios. O primeiro provérbio está no capítulo 22, no versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Primeira orientação: conheça a vida e o caráter de quem se apresenta como candidato, como candidata. Nós precisamos analisar as principais linhas de ação e os compromissos do partido e a natureza das alianças estabelecidas para o cumprimento do seu programa. Os candidatos e candidatas que a cada eleição se apresentam de uma forma diferente, fruto de estratégias de marketing e de alianças comprometedoras, não são dignos do nosso apoio. E de igual modo, ninguém deve receber o nosso voto simplesmente por expressar uma religiosidade evangélica. Antes, devemos recordar que a fé, se não tiver obras, é morta, conforme diz o texto de Tiago, no capítulo 2, verso 1. O segundo provérbio está no capítulo 24, versículo 8. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. As eleições se caracterizam muitas vezes por uma grande briga por espaço nas redes sociais. Para desqualificarem-se mutuamente e principalmente afetar o grupo das pessoas que ainda estão indecisas quanto ao seu voto, é certo que muitos candidatos e candidatas, e até mesmo pessoas que lhes são simpatizantes, recorrem ao expediente das famosas fake news. Então, fique atento, não se deixe levar por intrigas, nem contribua para que elas se espalhem. Evite compartilhar notícias sem checar as fontes e tenha muito cuidado com os vídeos, eles podem ser fruto de edição. Isso não contribui para a nossa democracia. Compartilhe informações consistentes sobre os candidatos e candidatas que permitam a percepção da sua consciência e coerência política, da sua integridade ética e moral, de sua capacidade de dialogar com a sociedade e de sua sensibilidade aos problemas e demandas sociais. O terceiro provérbio está no capítulo 28, verso 18. O que anda com integridade será salvo. Exerça um voto ético, comprometido com o reino de Deus, pois a vontade soberana do Senhor deve ser vista e sentida na vida de todos os seres humanos. E ainda, o voto ético não se destina a políticos descomprometidos,
mas sim aqueles que são o sal da terra e luz do mundo. Ele não é vendido nem trocado por bens materiais, mas traz vida em abundância. Não se deixe levar pelas aparências, e sim fortaleça a verdade que liberta. O voto é consciente e traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esperança de uma sociedade cidadã. O quarto provérbio está no capítulo 29, versículo 7. Informa-se o justo das causas dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Se você pensa em votar em algum candidato que já exerceu o mandato anteriormente, procure conhecer profundamente quais foram as situações determinantes nas quais ele participou. Quais foram as aprovações de projetos das quais ele participou, em diversos níveis. E conforme a sua análise, tome a sua decisão. Conclua qual deve ser o candidato ou candidata reeleito ou não. Mas você é quem deve tomar essa decisão. O quinto provérbio está no capítulo de número 29, também no versículo 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas o que confia no Senhor está seguro. Escolha candidatos e candidatas cujos valores e histórico de vida se aproximam daqueles que o Evangelho de Cristo aponta como características da boa autoridade e da promoção da justiça. O nosso discernimento precisa ser exercido com seriedade para escolher quem melhor corresponde à nossa esperança de um país mais justo, de cidades mais justas, com crescimento, com desenvolvimento para todas as pessoas e especialmente para quem mais precisa. Coloque-se em atitude de oração durante todo o tempo das eleições. Essa é uma ação humana. Os nossos votos são uma ação humana, mas é Deus quem deve estar nos inspirando para tomarmos as melhores escolhas. A responsabilidade por onde nós moramos, por nossas cidades, nossos estados, nosso país, é nossa. E é nós quem construímos. Mas Deus deseja, lógico, abençoar a nossa nação. E pode fazer isso nos inspirando, não apenas no voto, mas também nas ações cidadãs do dia a dia. O sexto provérbio está no capítulo 26 também, no versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, mas ao vento maldizente cessa a contenda. Tanto o corpo pastoral quanto os membros da igreja possuem o direito à opinião e à livre manifestação das suas preferências quanto a candidatos e candidatas e também a partidos políticos. Isso é um direito constitucional, inclusive. No entanto, o exercício deste direito deve respeitar a máxima bíblica do amor e do respeito entre irmãos e irmãs. A lei assegura que as igrejas não podem ser espaço de promoção de candidatos, nem currais eleitorais. Portanto, o púlpito da Igreja Metodista está vedado à propaganda política de qualquer candidato ou candidata. Embora outros espaços de debates possam ser abertos, desde que respeitem a variedade das posições existentes, sempre num espírito comunitário, democrático, de ouvir posicionamentos diferentes. As redes sociais de pastores e pastoras e de metodistas não expressam o pensamento da denominação como um todo. Ocorrendo em paz, o debate pode nos ajudar, não apenas na tomada de decisão quanto ao nosso voto, mas também no crescimento da consciência cidadã e democrática. E o sétimo e último provérbio fica por conta do capítulo 21, no versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo. A despeito de descrédito ou de desconfianças que alguém possa ter em relação à política partidária, a busca de uma sociedade mais justa, mais solidária, requer perseverança e continuidade histórica na luta por tais ideais.
Assim, nós entendemos que o exercício do voto é uma das garantias permanentes da construção de um Estado democrático de direito. Portanto, nós recomendamos aos irmãos e irmãs não deixarem de votar e que não anulem o seu voto. E essas orientações da Igreja Metodista terminam da seguinte forma: nós, bispos e bispas da Igreja Metodista, reafirmamos a nossa fé no reino de Deus e na sua justiça, pela qual cremos que o poder do Espírito Santo nos dará, nós metodistas, visão aguçada e coração quebrantado, para exercermos como igreja nossa ação política neste ano eleitoral, de modo a exaltar e engrandecer aquele que governa eternamente. Ó Deus, dá aos que governam os teus juízos e a tua justiça aos filhos dos que governam. Salmo 72, versículo 1. Esse documento está disponível no site da Igreja Metodista. Você pode encontrar em metodista.org.br. Só você procurar lá por eleições e você encontra este e outros documentos acerca da nossa, do exercício da nossa cidadania com relação ao voto. Eu quero chamar a sua atenção porque esse documento é de 2018 e ele continua extremamente atual. Nós precisamos, como pessoas, como cidadãos e cidadãs, não só do reino de Deus, mas dessa terra aqui também, nós precisamos nos conscientizar da necessidade que nós temos de fazer da nossa cidadania e das nossas eleições um momento especial para que as nossas cidades, nesse ano de 2020, sejam realmente abençoadas por Deus, por meio da minha e da sua decisão, quando nós estivermos na urna. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você possa tomar essa decisão de forma consciente, responsável, mas também debaixo da graça de Deus. Que você esteja em espírito de oração, não só hoje, não só no dia da eleição, mas que você esteja sempre em espírito de oração por nossas autoridades, por aqueles a quem forem eleitos, que sejam realmente cobertos pelas nossas orações, a fim de que possam cumprir os seus mandatos, sabendo de que há suporte para eles, para elas, no exercício da missão que eles recebem de trabalhar pelas nossas cidades. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê um momento de muita paz durante essa eleição. Mas especialmente que você também seja coberto pela graça e proteção divina nesse momento de pandemia, em que você vai deixar a sua casa para ir fazer a sua escolha por um candidato, uma candidata. Que a graça de Deus possa te proteger e que você não se esqueça, nós ainda estamos em meio a uma pandemia e precisamos de todo cuidado. Use a sua máscara, leve a sua caneta de casa para que você não tenha contato com caneta que outras pessoas manipularem. Utilize o álcool em gel. Né? Vai ter álcool em gel nas zonas eleitorais, mas se você puder levar, não custa nada, faz bem, né? E evite aglomerações. O momento das eleições não pode ser usado como um pretexto para as aglomerações. Que seja esse um momento em que nós venhamos usar não só o nosso direito de cidadania, mas também a nossa responsabilidade como cidadãos e cidadãs. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga para as nossas cidades chuvas de bênçãos.